Ok, pessoal? Primeiramente, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Dependendo da hora que vocês estão assistindo esse vídeo. Segundamente, estamos aqui mais uma vez juntos e separados nesse período de afastamento, né? Social, digamos assim. Durante ainda essa pandemia, a gente ainda está no nosso trabalho remoto, né? Essas aulas online. E o conteúdo não pode parar, né? A gente não pode perder o ano letivo, vocês não podem deixar de aprender, então esse vídeo aqui é uma forma que a gente encontrou de continuar passando para vocês o conteúdo hoje para o pessoal do primeiro ano, certo? Hoje a gente já vai entrar num novo assunto, ok? Que é o assunto que a gente vai terminar o ano, digamos assim, né? A gente termina esse primeiro ano falando sobre funções inorgânicas. Quando a gente estudou química pela primeira vez, vocês aprenderam que a química é a ciência que estuda a matéria. A composição, a estrutura e as transformações da matéria, que foi o que a gente estudou ao longo desse ano. Aprenderam também que a matéria é formada por átomos. Esses átomos encontram-se ligados uns aos outros, formando as substâncias químicas, que podem ser compostos iônicos ou moleculares. O fato é que todas essas substâncias químicas que existem na natureza, elas podem ser divididas em dois grandes grupos. O que nós chamamos de grupos dos compostos, ou das substâncias orgânicas e inorgânicas. A gente vai estudar as substâncias orgânicas lá no terceiro ano. Então, por enquanto, a gente vai se focar nas substâncias inorgânicas. E aí, quando a gente for falar em substâncias orgânicas, a gente vê qual a diferença entre elas. E dentro de cada um desses grupos, existem as funções químicas. Então, existem as funções orgânicas e as funções inorgânicas. E o que é uma função química? Uma função química consiste em um grupo de substâncias que possuem propriedades semelhantes, que possuem propriedades em comum, ok? As funções inorgânicas que nós vamos estudar são 4, e a gente vai gravar uma aula para cada função, ok? Então a gente ainda tem 4 aulas até o final do ano letivo. São elas: ácidos, bases, sais e óxidos. Como a gente não tem muito tempo, a gente tem que gravar um vídeo, eu não posso também fazer um vídeo muito longo, então a gente vai fazer o seguinte: vamos aprender o básico que vocês precisam saber em relação a cada uma dessas funções. E vamos começar por quem? Pela primeira dela, ácidos. Vocês provavelmente já devem ter ouvido falar essa palavra ácido. Geralmente essa palavra ácido, ela, quando você fala, eu tenho um ácido nesse recipiente, você já fica com medo, né? Porque geralmente vocês têm na mente de vocês que ácidos são substâncias corrosivas. Esse ácido é corrosivo, é perigoso. Sim, isso é uma característica dos ácidos. Então todo ácido tem um poder corrosivo, óbvio. Só que existem ácidos que são mais corrosivos, né, que tem um poder de corrosão maior, e ácidos que são menos corrosivos. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, ok? O que eu quero que vocês entendam inicialmente é o que é um ácido, ou o que são ácidos. Uma das definições de ácido que a gente vai considerar por enquanto diz que ácidos são substâncias moleculares, quer dizer, são substâncias formadas por ligações covalentes que, em contato com água, ionizam-se, formam íons, liberando como cátion o íon H+. Alguém lembra o que é ionização? Ionização consiste em formar íons, e a gente tem dois tipos de íons: o íon positivo, que nós chamamos de cátion, e o negativo, que nós chamamos de ânion. O que difere os ácidos de quaisquer outras substâncias químicas é que o cátion, o íon positivo que é liberado em água, obrigatoriamente seria o hidrogênio, o hidrônio, o íon H+. Então, a gente aprendeu, não sei se vocês vão lembrar, o seguinte: quando a gente falou em compostos iônicos, e a gente aprendia a montar a fórmula do composto iônico, que é formado pela interação entre um cátion e um ânion, eu dizia para vocês sempre o seguinte: na hora que for montar a fórmula, você sempre coloca o cátion primeiro. Então o cátion sempre vem na frente. Se o cátion sempre vem na frente e o cátion liberado por ácidos é hidrogênio, então em todo ácido o hidrogênio vem na frente. Então todo ácido sempre começa com o hidrogênio
ligado a um outro átomo ou grupamento que, em presença de água, ele se ioniza liberando dois íons, H+, e aí o ânion que eu vou representar por enquanto como A-, ok? Ah, professor, então peraí. Todo ácido começa com hidrogênio. Então eu posso dizer que toda substância química que começa com hidrogênio é ácido? Sim. Só tem duas exceções. A água, que quando a gente apresenta a forma molecular começa com hidrogênio, e a água oxigenada, ou peróxido de hidrogênio. Essas duas substâncias não são ácidos, ok? São as únicas substâncias que começam com hidrogênio, obviamente, substâncias inorgânicas que começam com hidrogênio e a gente não classifica como ácido. Qualquer outra substância começou com hidrogênio, você já pode classificar como ácido. Então, se tiver uma questão, sei lá, na atividade ou enfim, você vai estudar, vai encontrar uma questão que diz marca alternativa que possui apenas substâncias ácidas. Você vai procurar alternativas que comecem com hidrogênio, ok? Começou com hidrogênio, é ácido. Essa é a primeira coisa que vocês têm que saber, aprender a identificar, a olhar para uma molécula e saber se aquela molécula é ou não um ácido, ok? Um outro ponto que a gente vai considerar hoje é a classificação dos ácidos. A gente pode classificar um ácido de acordo com dois critérios. Quais são os dois critérios? Primeiro, de acordo com a quantidade de hidrogênios ionizáveis, quer dizer, a quantidade de íons H+, que um ácido pode formar, ok? Porque quando a gente coloca H liberando H+, mais A-, a gente já estudou reações químicas, né? Isso aqui lembra uma reação química, certo? Então, e vocês aprenderam que reações químicas devem ser balanceadas. Então, existem ácidos que podem ter 2 hidrogênios, ou 3 hidrogênios, ou 4 hidrogênios, e quando ele se ionizar, ele vai produzir respectivamente 2, 3 ou 4 íons H+, ou apenas um. E aqui é esse o critério que a gente usa na primeira classificação. Então o ácido ele pode ser classificado como monoácido, mono, quer dizer que ele libera um íon H+, por exemplo, sei lá, o HCl. Ele só tem um hidrogênio aqui, ó. Então ele só libera um íon H+. Eu posso pensar também no, sei lá, HNO3. É o ácido nítrico, ó. Só tem um hidrogênio. Então ele só pode liberar um íon H+. Um ácido ele pode ser classificado como diácido. Di quer dizer o quê? 2. Então ele pode liberar 2 íons H+. Para liberar 2 íons H+, ele tem que ter 2 hidrogênios, né? Por exemplo, H2SO4. É conhecido como ácido sulfúrico, ó. Ele tem 2 hidrogênios que podem ser liberados na forma de íon H+. Ok? O que mais? O H2CO3, ácido carbônico. Ok? Ele pode ser classificado como um triácido. Tri quer dizer o quê? Ele libera 3 íons H+. Então eu posso ter como exemplo, por exemplo, o ácido fosfórico. H3PO4, por exemplo. É um triácido, tá aqui, ó, 3 hidrogênios ionizáveis, que ele pode liberar completamente. Para ser um tetrácido, tem que ter o quê? 4 hidrogênios, 4 íons H+. Ok? É o que acontece, por exemplo, com H4SiO4. Aqui, ó. Ah, professor, então é só contar quantos hidrogênios e eu posso dizer se é mono, di, tri ou tetra? Sim. É óbvio que existe uma pegadinha também. Existem alguns ácidos, por exemplo, esse aqui, ó.
Esse ácido aqui, por exemplo, H3PO3. Esse ácido aqui, apesar de ter 3 hidrogênios, ele é um diácido. Ele só consegue liberar 2H+. Aqui já está relacionado à força do ácido, à força ácida. Como ele é um ácido muito fraco, então ele não consegue ionizar mais do que 2 íons H+. Lembra que eu falei para vocês? Existem ácidos que são mais corrosivos e menos corrosivos. Isso está relacionado diretamente com a força do ácido. Se um ácido é muito forte, ele é muito perigoso, ele é mais corrosivo, ele é mais tóxico, digamos assim. Se um ácido é mais fraco, então ele é menos perigoso, ele é menos corrosivo. Então, o que fortalece, digamos assim, o ácido é a quantidade de H+, que ele pode liberar, obviamente. Okay? Então, um ácido forte, ele consegue liberar todos os seus hidrogênios. Já um ácido fraco, não. Okay? Mas, na grande maioria dos ácidos, geralmente você vai usar como referência a quantidade de hidrogênios. Dependendo da quantidade de hidrogênios, você pode classificar como mono, di, tri ou tetrácido. Um outro critério que a gente usa para classificar os ácidos depende do tipo de ânion que vai ser formado. Então, um ácido ele pode ser classificado como hidrácido ou oxiácido. A diferença é bem simples. Oxi, lembra o quê? Oxigênio, né? Então, a diferença entre um hidrácido e um oxiácido é que o oxiácido tem oxigênio. O hidrácido não tem oxigênio. Aqui, ó. HCl. O HCl tem oxigênio? Não, só tem hidrogênio e oxigênio. Então ele é classificado como um hidrácido. HNO3 tem oxigênio? Está aqui, ó. Então ele é um oxiácido, porque ele tem oxigênio aqui. O ácido carbônico, H2CO3, também, ó. Então a diferença entre um hidrácido e um oxiácido é um tem oxigênio, outro não. Então o HCl é um hidrácido. O HF, por exemplo, é um hidrácido. O HCN, por exemplo, é um hidrácido, ok? O HCN, que é um gás extremamente tóxico, digamos assim. Ele era muito usado nas câmaras de gás, né? Antigamente nos Estados Unidos. Então, o critério que você vai usar por enquanto é esse. Olhando para a quantidade de hidrogênios, você classifica como mono, di, tri ou tetrácido. Olhando se tem ou não tem oxigênio, aqui, esse oxigênio obviamente já vai estar presente aqui no ânion, por isso que eu coloco, depende do tipo de ânion formado, aí você classifica como um hidrácido ou oxiácido, ok? Então esse é o primeiro ponto que vocês têm que saber, classificar os ácidos. Ó, próximo ponto, em relação à força ácida, ou em relação à força de um ácido, por exemplo. Geralmente, a força de um ácido, isso vale também para a base, geralmente a força de um ácido ou de uma base é medido, vamos dizer assim, através do seu grau de ionização. O grau de ionização, ele corresponde à quantidade de moléculas que se tornam íons dentro da quantidade de moléculas total que é dissolvida em água. Então, por exemplo, se eu tenho dois ácidos, um ácido, eu pego 100 moléculas de cada um desses ácidos. Então, eu pego esse ácido, coloco essas 100 moléculas de ácido e coloco em água. Aí eu percebo que dessas 100 moléculas, 98 foram ionizadas, por exemplo. Então, eu vou pegar esse valor e vou colocar aqui, ó, no grau de ionização, que pode ser obtido pelo número de moléculas ionizadas divididos pelo número de moléculas totais dissolvidas, faltou isso aqui, ó, vezes 100%. Desculpa, ok? Faltou esse detalhe aqui, na hora de copiar eu esqueci. Vezes 100%.
Então, eu vou lá, eu tenho 100 moléculas, dissolvo em água, dessas 100 moléculas, 98 são dissolvidas. Então, são ionizadas. Então, eu colocaria 98 dividido por 100 vezes 100%. E aí eu ia encontrar o grau de ionização de 98%. Se eu tenho um outro ácido, vou fazer a mesma coisa. Eu peguei 100 moléculas, dissolvi em água, e dessas 100 moléculas, apenas 4 se tornaram íons. Se eu fosse fazer aqui, 4 dividido por 100 vezes 100, vai dar 4%. E o que eu faço com esse resultado? 98 e 4%. Eu vou olhar para cá. Eu vou olhar para essa relação. Sempre que eu fizer o cálculo e o grau de ionização for maior ou igual a 50%, o ácido é considerado forte. Então, aquele ácido que eu obtive 98% de grau é considerado um ácido forte. Se o grau de ionização estiver no intervalo de 5 a 50%, de 6 a 49, por exemplo, ele é considerado um ácido moderado. É um ácido marromeno. Nem é forte, nem é fraco. É marromeno. É semi-forte, vamos dizer assim. Se o grau de ionização for menor do que 5%, então ele é considerado fraco. Então esse ácido hipotético que eu falei para vocês, que eu obtive um grau de 3%, ele é considerado um ácido fraco. Geralmente as questões que trabalham com grau de ionização já te dão um valor pronto, para que você só tenha que determinar quem é forte e quem é fraco. É claro, se você for comparar, quanto maior o grau de ionização, mais forte é o ácido. Quanto menor o grau de ionização, mais fraco é o ácido. Ok? Só que existe uma outra maneira de determinar se um ácido é forte ou fraco, só que isso só vale para quem? Para oxiácidos, que é bem simples, é bem fácil. É só subtrair a quantidade de hidrogênios a quantidade de oxigênios pela quantidade de hidrogênios. Como assim, professor, subtrair? Por exemplo, eu tenho 4 ácidos aqui. Eu vou fazer o seguinte: quantos oxigênios esse ácido tem? 4. Quantos hidrogênios? 3. 4 menos 3, 1. O segundo aqui, 3 oxigênios menos 3 hidrogênios. Eu estou só colocando isso aqui, número de oxigênios menos número de hidrogênios, e estou olhando para a fórmula molecular. 3 menos 3, 0. Mesma coisa aqui, 4 oxigênios menos 2 hidrogênios. 4 menos 2, 2. 4 oxigênios menos 1 hidrogênio. 3. E aí, fazendo essa subtração, eu vou olhar para cá. Sempre que a diferença entre oxigênio e hidrogênio for 0, eu considero como ácido fraco. Eu vou colocar aqui 0, porque eu botei o O aqui, H, e você pode confundir, né? Sempre que O menos H for 0, é considerado fraco. Então esse aqui é fraco. Se essa subtração der 1, o ácido é considerado moderado. Se der 2 ou 3, é considerado um ácido forte, vamos dizer assim. Dentre esses aqui, qual é o ácido mais forte? Aí seria, no caso, que tiver maior diferença, né? HCl4. Ok? Então, no caso de oxiácidos, é só fazer a diferença. Você tendo a fórmula molecular, você subtrai quantos oxigênios pela quantidade de hidrogênios, e aí olha para esses valores de referência. E aí você consegue determinar se um ácido é forte, fraco ou moderado. Saber se um ácido é forte ou fraco é muito importante quando a gente for fazer, por exemplo, quando a gente for falar em sais lá na frente. Então a gente vai precisar saber a força ácida, porque isso vai ser muito importante. E aí, obviamente, saber se um ácido é forte ou fraco, vai saber, por exemplo, se aquele ácido que você está manipulando
é perigoso ou não, se é muito corrosivo ou não. Então você tem que tomar um certo cuidado em relação a esses fatores, ok? Nem todo ácido é perigoso, ok, pessoal? Então, vamos para o próximo passo. Espero que vocês estejam entendendo, acompanhando bem direitinho isso aí. Não é nada muito complicado. Ok, pessoal? Próximo passo que vocês vão aprender hoje. Tudo que a gente está fazendo hoje, a gente está fazendo o básico, ok? Infelizmente, com essas aulas online, não dá para a gente se aprofundar muito, porque aí a gente tem que gravar várias e várias aulas. Então, eu quero que vocês entendam o básico. Obviamente, que quando voltarmos lá no segundo e terceiro ano, se Deus quiser, eu vou voltar esses assuntos e aí a gente vai tentar explicar de uma maneira um pouco mais detalhada, em alguns intervalos, digamos assim, entre um conteúdo e outro. Então, hoje a gente vai aprender o básico em relação a ácidos, na próxima aula sobre bases, sais, e a gente vai fechar o ano falando sobre óxidos, ok? Então, como é o básico, então, vamos fazer essa consideração aqui, ó. Próximo ponto, em relação às funções inorgânicas, é a nomenclatura. Na química, a nomenclatura é um conjunto de regras que foram criadas pela IUPAC. Essas regras devem ser seguidas quando nós queremos nomear as substâncias químicas. Então, todas as funções orgânicas ou inorgânicas têm as suas regras de nomenclatura, ok? Então, para ácidos, nós vamos ver basicamente 3 regras. Uma que funciona para hidrácidos e as outras 2 para oxiácidos. É claro que eu estou dizendo aqui, existem 2 regras para oxiácidos, mas existem outras variações. Então, no caso da nomenclatura de oxiácidos, é bem mais complicado do que se possa imaginar. Porque, como são compostos, são substâncias covalentes, né, formadas por ligações covalentes, então é possível que você tenha várias moléculas diferentes com os mesmos elementos, mas que mudem só a combinação, ok? E a gente vai considerar isso aí. Para hidrácidos é bem simples. Geralmente o hidrácido é aquela que não tem não tem oxigênio. O que é um hidrácido não tem oxigênio. Para nomear um hidrácido é simples. Você vai colocar a palavra ácido. Então vamos olhar para o primeiro exemplo aqui, o HF. HF começou com hidrogênio, eu vou colocar a palavra ácido. Quando eu coloco ácido, eu já estou dizendo que começa com hidrogênio. Se começa com hidrogênio, falta só o ânion, no caso falta só o F. Então eu vou pegar o nome do elemento F, que elemento químico é esse? Flúor. E vou usar uma espécie de sufixo aqui, um termo que vai ser utilizado para identificar que esse ácido não tem oxigênio. Para hidrácido, o termo é hídrico. Então, o nome desse ácido é ácido fluorídrico. Ok? Então, sempre que você vê essa palavra ácido hídrico, se é hídrico, quer dizer que não tem oxigênio. Então, é um hidrácido. Ok? A gente faz a mesma coisa com os demais. Ó. HCl é o ácido, Cl é o cloro, ácido clorohídrico. Clorohídrico fica estranho. Basta eu colocar apenas ácido clorídrico. HCl. Esse ácido clorídrico aqui, ele é comercializado na sua forma, digamos assim, impura, como ácido muriático. Então, geralmente vocês podem ter em casa o ácido muriático. Então, o que é o ácido muriático? Que é um ácido forte. É o HCl. Que é o mesmo, esse HCl também é o mesmo ácido que é produzido pelo suco gástrico, por exemplo. Então, é ácido clorídrico. É um ácido considerado um ácido forte. HBr. Ácido Br é um elemento que a gente chama de bromo. Então, ácido bromídrico. Eita, professor, mas aí também eu preciso saber o nome dos elementos químicos, né? Teoricamente não, porque geralmente essas substâncias, quando aparecem em questões, geralmente aparecem os seus nomes. E aí, pela terminação, você consegue ter uma noção se tem ou não oxigênio na estrutura, na sua fórmula molecular, quer dizer. HI, ácido. I é o iodo. Então, ácido
iodídrico. Ó, essa terminação vale para todos: fluorídrico, clorídrico, bromídrico, iodídrico. H2S, o S é o símbolo que representa o elemento enxofre. Aí você diz ácido enxofrídrico. Enxofrídrico, só fica meio feio, né? Ácido enxofrídrico fica meio estranho, né? E você pergunta, o que tem a ver enxofre com S? Porque alguns elementos químicos receberam seus símbolos com nomes baseados no latim. Esse S, na verdade, vem de sulfur. Se é sulfur, eu vou chamar isso aqui de ácido sulfídrico. Ok? Daquela catinga de ovo podre, é graças a quem? A liberação desse ácido sulfídrico. Então, quando o ovo está podre e sabe aquela catinga, aquele cheiro lá, paia, que é a produção de H2S, ácido sulfídrico. E tem esse HCN, viu, professor? Aqui agora eu tenho dois elementos químicos, carbono e nitrogênio. Como é que eu vou dar o nome desse rapaz aqui? É simples, ó. Esse CN, ele produz como ânion o CN-. O CN-, ele é conhecido... Peraí que eu me engasguei. Ele é conhecido como cianeto. Íon cianeto. Esse HCN, eu acho que eu falei quase agora, ele é muito usado em câmaras de gás, né, nos Estados Unidos, lá quando fazia pena de morte e tal, né, antigamente. Cianeto. Então, se esse íon é o íon cianeto, então eu vou dar o nome desse ácido da seguinte forma: ácido cianídrico. Ok? E observe um detalhe também, ó, em relação aos íons. Como é que eu... A polícia passando aí. Como é que eu chamo esse CN? Cianeto. Se eu pegar, por exemplo, HF, é H+, F-. Esse F eu chamo de fluoreto. Observe que é a mesma terminação. HCl é H+ e Cl-. Como é que eu vou chamar esse Cl-? Cloreto. Que aí vocês devem lembrar de cloreto de sódio, sal de cozinha. Então, tá aqui, ó. Por quê? Br-, brometo, iodeto, sulfeto. Ok? Então é assim que a gente chama também os íons. Ok? Então a gente usa essa terminação sempre que a gente fala de um ânion que não tem oxigênio. Ok? Então no caso dos hidratos, o ânion ele tem a terminação eto. Ok? No caso de hidrácidos, né? O ânion de hidrácidos. Para oxiácidos, como eu disse, é um pouquinho mais complicado, porque alguns oxiácidos, ou alguns ácidos, digamos assim, têm uma espécie de variação. A regra principal é essa daqui, ó. Ácido, nome do átomo central, mais ico. Olha a diferença. Aqui é hídrico, aqui é só ico. Eu uso sempre isso aqui, essa referência, quando não há uma variação. Por exemplo, o H2CO3 é o ácido, nome do átomo central. O que é o átomo central? O que fica no centro. O átomo central aqui é o carbono. Então eu vou fazer o seguinte: ácido carbônico. Aí eu acrescento esse termozinho. Ácido carbônico. E aí você vai perceber que todos os nomes você sempre puxa a antepenúltima, né? A antepenúltima vocal tônica. É proparoxítona, né? Que chama? Não lembro mais. Ácido carbônico. Não é ácido carbônico, nem ácido carbônico. Ok? Ácido carbônico.
Se eu olhar aqui para o HNO3, para o nitrogênio, aqui como átomo central, eu vou chamar de ácido. Eu não preciso colocar ácido nitrogênico. Se eu colocar apenas ácido nítrico, esse nitre já lembra nitrogênio. Então, ácido nítrico, não é nitrico nem nitrico, é nítrico. H2SO4, o S é o enxofre, que a gente já aprendeu que a gente chama de sulfur. Então, esse aqui é o ácido sulfúrico. Ok? É muito utilizado na indústria, né? Na indústria alimentícia, por exemplo. Também é conhecido como ácido de bateria, o ácido que está presente na bateria dos automóveis e tal. Ok? O ácido nítrico já é utilizado para fazer explosivos e tal, enfim. Ácido sulfúrico. Não é sulfúrico, não. Sulfúrico é outra coisa. Sulfúrico. H3PO4. P representa o fósforo. Então, ácido fosfórico. Ok? B representa boro. Então, ácido bórico. Cl é o cloro. Então, ácido clórico. Olha a diferença. Ácido clórico tem oxigênio. Ácido clorídrico não tem oxigênio. E a mesma consideração que a gente fez aqui em relação ao íon, a gente pode fazer aqui. Por exemplo, no caso do ácido carbônico, ele vai liberar 2 íons H+, e esse CO3, 2-. Por que 2-? Porque 2+, né? 2 íons H+, então tem que ter 2-, 2 íons menos. Aqui, geralmente, os ânions de hidratos a gente chama de eto, né? Iodeto, fluoreto, cloreto e por aí vai. No caso dos oxiácidos com terminação ico, a gente trocaria ico por ato. Então, nesse caso aqui, o ânion é o nome mais ato. Então, aqui ficaria íon carbonato, aqui o íon nitrato, sulfato, fosfato, borato, clorato. Ok? Isso vale apenas quando a terminação é ico. Ok? Então, lá na frente, quando for falar em sais, por exemplo, a gente vai fazer essa conversão na nomenclatura de sais. Ok? Só que, como eu disse, existe uma outra regra para oxiácidos quando existe uma variação. Como assim? Ó? HNO3 é o ácido nítrico, mas existe um outro ácido com um oxigênio a menos, que é o HNO2. Nesse caso, para nomear, ao invés de ico, eu só vou trocar por oso, só isso. Então, isso aqui vai ficar assim, ácido, ao invés de nítrico, vai ficar nitroso. E desse oso, em comparação com o ico, eles têm sempre um oxigênio a menos. Então, aqui, ó, 3, aqui tem 2, nitroso. H2SO4, H2SO3, então ácido sulfuroso. H3PO4, H3PO3, ácido fosforoso. HClO3, HClO2, ácido cloroso. E aí o ânion, quando a terminação é oso, o ânion vai ficar o nome mais ito. Ok? Então, se eu tiver, por exemplo, HNO2, é H+, NO2-, ou NO2-, isso. Eu vou chamar esse íon aqui de nitrito. Olha a diferença. NO3 é o íon nitrato, NO2- é o íon nitrito. Ok? Isso quando a gente fala em ânion.
E aí, quando essa terminação, eu uso aqui no meio. Ok? Então, em relação ao ânion, vai ser um pouco mais complicado lá na frente, quando a gente for falar em nomenclatura de sais, porque a gente vai precisar fazer essa conversão aí. Ok? Lembrando, isso aqui é o básico da nomenclatura, porque esses não são os únicos ácidos ou os únicos oxiácidos que existem, por exemplo. Existe o HClO4 que eu usei no exemplo anterior. Aí, nesse caso, a gente só acrescenta uma espécie de prefixo, que é o ácido perclórico. Existe o HClO, que é o ácido hipocloroso. Existe o ácido fosfórico, fosforoso, o pirofosfórico, metafosfórico, ortofosfórico. Existem vários outros ácidos também, oxiácidos também, que aí não faz sentido a gente falar a nomenclatura de todos eles, porque o objetivo não é que vocês decorem. O objetivo não é vocês decorarem nomenclatura. Nomenclatura na química é a parte mais chata, porque teoricamente ou você decora ou você entende pelo menos os conceitos básicos. Então o que você tem que saber, pelo menos ter uma noção, olhando o nome, saber as características daquele elemento químico. Daquela substância química. Ok, pessoal? Então essas são as regras que vocês têm que aprender por enquanto em relação à nomenclatura dos ácidos. Ok? Então, para fechar, um resumo das características dos ácidos. Ok? Então, algumas características dos ácidos, obviamente, que existem outras características que a gente vai citar, mas para isso a gente vai precisar falar de outras funções, como por exemplo das bases e dos sais. Então, a primeira observação que a gente já tirou até agora é que todos os ácidos ionizam-se em meio aquoso, que é o meio aquoso, em presença de água, liberando o cátion H+. Quer dizer, todo ácido sempre vai liberar H+. A gente viu lá no grau de ionização que ácidos fracos podem ionizar menos moléculas, mas vai haver uma ionização, nem que seja bem baixa, bem pequena, mas essa ionização vai acontecer. Isso aqui, essa observação, a gente pode usar também para cá. Ó. Essa quarta observação aqui. Os ácidos são solúveis em água. Todo ácido é solúvel. Todo ácido pode ser dissolvido em água. E aí dessa dissolução vai haver o quê? A liberação, a formação de íons, H+. E como uma solução aquosa, como os ácidos em água liberam íons H+, e obviamente vai liberar ânions, seja lá se for um hidrátido ou um oxiácido, essa ionização faz com que os ácidos sejam excelentes condutores de eletricidade. Então tem uma condutividade elétrica muito grande. Então soluções ácidas podem conduzir corrente elétrica por causa da liberação desses íons, e esses íons, né, é que favorecem a condução da corrente elétrica. Ok? Uma outra observação também que a gente faz em relação aos ácidos, aqui ó, o sabor azedo do limão, laranja, deve-se ao ácido presente nesses alimentos, que a gente conhece como ácido cítrico. Daí vem, ó, frutas cítricas, há presença de ácido cítrico. Então a gente pode dizer que ácidos têm esse sabor mais azedinho, né? Que todo mundo gosta. Não sei se vocês costumam, digamos assim, mas o vinagre, por exemplo, o vinagre tem um sabor azedo, e o vinagre tem um ácido, que é o ácido acético. Então, o ácido acético está presente no vinagre, então você percebe também nele esse sabor azedo. Ok? E a outra observação que a gente já fez lá no comecinho, todos os ácidos são compostos moleculares, quer dizer, todo ácido é formado por ligação covalente. Ok? Porque a ligação covalente é aquela que é um compartilhamento de elétrons. Então essa ionização aqui não é uma coisa fácil de acontecer. Ok? Geralmente a gente aprende que os compostos iônicos aqui tem íons. Aqui não. Esses íons só aparecem em presença de água, porque eles não estão naturalmente nas substâncias químicas nos ácidos. Ok? Então é isso que eu queria que vocês tentassem aprender. É claro que é muito difícil, eu já tinha comentado antes que é muito difícil essas aulas online, principalmente gravando vídeo, porque eu não estou olhando para a cara de vocês e eu tenho que resumir o máximo possível para que não fique um vídeo muito longo, muito cansativo, né? Então eu vou passar uma atividade para vocês, uma atividade bem simples,
sobre tudo que a gente falou aqui. E aí, sempre que vocês tiverem dúvidas na atividade, vocês sabem onde me procurar. Manda mensagem lá no WhatsApp, lá, que aí eu tiro as dúvidas de todos vocês. Ok, pessoal? Então eu espero que vocês se cuidem, né? Tenham muito cuidado aí, eu tenho sempre máscara, né, quando for sair. E aí a gente se vê na próxima aula. A gente continua falando sobre funções inorgânicas, agora sobre bases. Ok? Então até a próxima aula. Fiquem com Deus.